Esse é nosso primeiro vídeo sobre o tema que eu achei que nesse momento para mim, né, na minha vida, assim, me parece bem importante, que é o tema da intuição. Tem tudo a ver com o título, né, do Facebook aí do canal. E eu venho pesquisando isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco desse estudo, dessas ideias aí. É um tema, acho que bem difícil, porque assim, quando a gente fala de intuição, né, vem um monte de coisas na cabeça da gente, né, de um tipo de pensamento, um sentimento, algo assim, né, muito vago. E é legal e a gente começar a pensar na intuição como algo mais, como um método mesmo, como algo mais rigoroso. Porque ela não é qualquer coisa, não é um sentimento. Até que o Deleuze, Gilles Deleuze, fala uma coisa bem legal, que ele fala assim, olha que interessante, né, sobre a intuição. Logo no começo do livro dele, chama Bergsonismo, né, ele fala assim, deixa eu achar aqui para vocês, que é interessante, ele faz uma crítica a esse pensamento aberto, né, da intuição, que normalmente a gente se perde. Primeiro eu vou falar do próprio Bergson, né, o que ele fala assim, ó. Ele fala assim, nada diremos sobre aquele que quiser considerar nossa intuição como um instinto ou sentimento. Nenhuma só linha daquilo que escrevemos se presta a essa interpretação. Então, primeiro, que não é um sentimento vago, né? Não é uma premonição, uma coisa assim, que eu tive uma intuição, então eu vou fazer tal coisa. Não é isso, é bem diferente disso. Para o Bergson, que é o que a gente vai começar a estudar, assim, a gente pode estar pesquisando vários autores. Inclusive em relação aos autores, alguns autores trabalharam com o tema da intuição, né? Por exemplo, a gente vai dar mais importância aqui, né, para a gente aqui nesse estudo, para o Spinoza, né, para o Bergson, para o Nietzsche, tá, para o Deleuze. E, por exemplo, a gente pega em Kant. Para o Kant, a intuição não é algo que você chega a um conhecimento, né? É a primeira forma sensível de captar as coisas. É como uma tradição filosófica, o corpo, né? O corpo nos traz algo vago, né? As emoções e os sentimentos não são algo que a gente pode confiar, né? A gente tem que confiar na razão, no intelecto, né? Então aí entra já uma parte importante. Bergson, ele fala das três coisas, né? Ele vai falar do instinto, do intelecto, da inteligência e da intuição. Olha que interessante, né? Lógico, o ser humano habita essas três faculdades, forças, potências, mas no Bergson, o que a gente está estudando, a gente vai ver que a intuição é algo acima da inteligência, uma capacidade superior, tá? A gente vai ver a relação de espaço, inteligência, é isso que a gente vai estar estudando. O que eu posso, nesse primeiro encontro nosso, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Eu fiz um pequeno texto, bem curto, não quero ficar lendo aqui, né? Mas acho que é legal, porque como a escrita organiza, eu vou ler só um pouco, porque pouca coisa a gente vai conversando, vai pensando juntos aí. Vocês depois aí deixem, tá, dúvidas, né, questionamentos, opiniões, tal, para a gente poder estar melhorando aqui e pensando junto com vocês. Então eu fiz um pequeno texto aqui só para a gente dar um start inicial. A gente vai falar de início sobre a inteligência, tá? Então acho que eu nem vou ler, eu vou ler um pouquinho e tá já resumindo para vocês. Porque a inteligência, né, ela tem uma relação com o mundo espacial. Essa que é a sacada do Bergson. Isso é genial, pessoal. Se você busca, né, assim, uma compreensão do mundo interior, do seu mundo interno, vamos chamar de espírito, de alma, ou será de mundo interior, ou mesmo a vida, né, sua vida enquanto emoções, afetos, essa é a vida de dentro, né, a sua vida. Então, para o Bergson, há um problema aí. O mundo que a inteligência
desenvolveu e tal, é um mundo espacial, né? A inteligência se desenvolve a partir desse contato, né, com esse mundo de fora. Esse mundo espacial, quando eu falo espaço, é das coisas que possuem extensão, é que a gente fala, né? O que é extensão? Possui uma dimensão, né, física, concreta, altura, largura, né, algo concreto. Então, assim, esse mundo espacializado, as coisas não habitam, por exemplo, eu não posso pensar que uma coisa está dentro da outra. Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é o mundo exterior. Uma coisa está exterior à outra. Eu não posso colocar o ponto A e o ponto B como um ponto só. E o ponto A e o B se tornam um ponto. Quando a gente fala em número, a gente está pensando dessa forma, em algo espacializado, né? Número 1, número 2, algo justaposto. Se eu pensar que o 1 é o 2, eu transformo esse algo binário em uma unidade. Então, quando a gente pensa em número, pessoal, isso é legal, é a própria inteligência atuando, ela é algo relacionado ao espaço. Primeira coisa, então, o mundo exterior, esse mundo, eu estou vendo uma árvore, aqui estou vendo a mesa, são coisas sempre separadas, né? A gente fala assim, a inteligência tem uma vocação utilitária, né? Ela foi estruturada para lidar com o espaço, né? É o mundo das coisas materiais. A inteligência, ela trabalha bem focado nisso. Eu tenho um livro, eu tenho uma caixa. Eu posso colocar essa caixa sobre o livro, posso colocá-la ao lado, posso empilhá-los. Isso é inteligência, ela manuseia, né, coisas estáticas. Estáticas quer dizer, coisas que ficam não em movimento, mas em estados de coisa. Por exemplo, a água ferve a 100 graus. Né? Uma lei, né? Como que a gente chegou a isso? Eu estabilizei um estado de coisas. 100 graus, a água ferve. Isso que é inteligência, né? A matemática vai trabalhar sempre com fórmulas. Fórmulas são coisas estáticas. Então, a própria linguagem é algo estático, né? Esse é o problema também. Quando a gente fala, por exemplo, João é inteligente. Eu estou pegando a substância João, né, o conceito João e o conceito de inteligência e colocando justaposto pelo verbo de ligação. João é inteligente. A árvore é verde. Estou pegando o conceito de árvore, o conceito de verde e colocando um ao lado do outro. Eu não estou colocando junto, porque a linguagem não consegue falar simultaneamente de árvore e verde. Ela tem que justapor, encostar uma coisa na outra. Olha que interessante, é como a linguagem veio da matemática, ok? Né? A linguagem veio da lógica, a lógica veio da matemática. Então, o que está sendo usado aqui é a inteligência, porque ela trabalha com coisas espacializadas. E o mundo de dentro? Esse mundo não acontece assim. Um exemplo, que o próprio Bergson dá. Você ouve uma música, 3 notas, vai. Dó, Mi e Sol. Quando você ouviu a última nota, o Sol, o Dó e o Mi estão presentes nela. Não são coisas separadas. Se eu for escrever isso numa partitura, eu vou colocar Dó, Mi, Sol, ok? Porque eu estou usando a linguagem. A linguagem trata de coisas relacionadas ao espaço, sempre justapostas. Mas quando eu ouço a música, o meu mundo, o meu espírito, o meu mundo de dentro, que está sempre em movimento constante, por isso ele não pode ser substancializado, ele não pode ser matematizado, né? Essa é a ideia. Ele captura tudo a cada momento. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, eu ouço. O Mi está com o Dó e o Ré. Eu ouço um pássaro cantando. 1, 2, 3 vezes, como agora. Essa terceira vez já tenha as outras vezes da minha memória de tudo que eu vi nesse momento e da minha vida inteira. Imagina uma bola de neve. O nosso mundo interior é um contínuo, é uma duração. Isso significa que ela é contínua, não é justaposta. É uma coisa só, é um bloco de vida dentro da gente.
Por isso que a ciência, a matemática, nunca vai poder escrever, simbolizar o mundo interior. É isso que o Bergson vai falar. O mundo dos afetos é o mundo, ou o mundo das emoções, é a duração nossa, que está dentro, né? É a vida. Quem pode capturar isso? É a intuição, sua capacidade de olhar para dentro. E é sobre isso que a gente vai falar. Enquanto que o máximo que a gente pode fazer com as palavras é simbolizar esse mundo de dentro. Então o Bergson vai falar uma coisa bem legal também, interessante, fala sobre isso, né? Os textos dele. A gente pode dividir a ciência como esse mundo, o conhecimento desse mundo aqui, ó, espacializado, ok? Que eu uso a ferramenta da matemática, que ela nos dá segurança, provisão, previsibilidade das coisas. E eu posso conhecer o mundo de dentro através, ele vai falar da intuição, que seria exatamente o ponto onde a filosofia vai trabalhar. Então, conhecer o mundo é conhecer esses dois mundos, o mundo de dentro e o mundo de fora. O problema é que nós utilizamos a ferramenta da inteligência, né, para conhecer esse mundo, e isso é o que acontece, é o erro, né? São os problemas que são insolúveis, porque eu nunca vou poder compreender aquele mundo através dessas ferramentas. É sobre esse assunto que a gente vai estar falando nos próximos vídeos, beleza? Espero que vocês gostem. Valeu, pessoal.